Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 28 de março de 2016, uma segunda-feira, 27 graus na cidade de Jaú. Estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós vamos dar início hoje no livro 3, As Leis Morais, no seu capítulo 11º, Lei de Justiça, Amor e Caridade. E este capítulo tem como primeiro item Justiça e Direito Natural. É mesmo que nós estamos, né? Todo mundo já está na mesma página, que tem tanta anotação. Pra vocês terem uma ideia, no início desse capítulo tem 21/3/16, 25/7/2013, 6/11/2006, 3/8/2010. Já faz algum tempo que a gente usa esse livro, então tem muitas anotações aqui. Questão 873, a pergunta de Kardec aos Espíritos Superiores é a seguinte: o sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? Resposta: é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. Isso é uma verdade inconteste, embora os vaidosos, os orgulhosos não aceitem. Não, eu sou doutor da lei, eu sou ministro da Justiça, eu sou procurador da República, eu sei tudo, e minha noção de justiça é muito mais aprimorada, não é verdade? Porque ela está mesclada exatamente pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, pela prepotência que acaba, muitas vezes, se apoderando da personalidade, do caráter, do modo de conduzir, dessas pessoas. Às vezes a gente vê algum desses juristas famosos, né, se manifestarem na televisão, parece que eles são os deuses do país, né? Quando eles põem a mão, não importa se é correto, se é justo ou não. Eles falam, está falado, estamos conversando, fim de conversa, fim de papo. Então, realmente, os espíritos têm muita razão quando eles falam que noções mais exatas de justiça têm as pessoas simples, os primitivos, do que as pessoas de muito saber. Porque eles não estão, corrompidos pela matéria, né? É claro que vão passar pela mesma fase dos outros. Quando estiverem corrompidos, quando tiverem poder na mão, vão vivenciar as mesmas experiências. E é da reação dessas experiências que eles podem se dar bem ou mal quando eles tiverem que vivenciar esse momento da sua existência. Mas é real isso, é muito real, é muito verdadeiro isso. Questão 874. Se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendam de maneiras tão diferentes? Que um considera justo o que a outro parece injusto. Resposta dos Espíritos, muito apropriada, com muita propriedade, é que, em geral, se misturam as paixões ao julgamento, alterando-se esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazendo ver as coisas sob um falso ponto de vista. Real, perfeito, é isso mesmo. Por que os espíritos respondem desta maneira? Porque eles já têm uma coisa chamada sabedoria, que falta a nós que vivemos num mundo como esse, que achamos que somos o centro do universo, né? O único planeta habitado. Não,
umas bobagens. O homem ainda pensa de uma maneira tão mesquinha, tão pequena, tão obtusa, o homem é tão obtuso no seu julgamento a respeito das coisas, que ele se acha o centro do universo, o centro de todas as coisas. Tanto que esses juristas, uma boa parte deles, muitas vezes sequer acreditam em Deus. Ou se acreditam por conveniência, para fazer o papel que lhes cabe, né, convenientemente, frequentando alguma religião, né, alguma missa, alguma coisa, só para fazer o papel social, apenas por isso. Mas de crença mesmo ali não tem nada. Eu pergunto para vocês, como pode um homem desse fazer justiça? Se lhe falta o principal ingrediente, né, que é primar, antes de qualquer coisa, colocar na mão de Deus, né, e que seja feita a vontade dele, né, ou que ele, pelo menos, encaminhe, né, ilumine o pensamento daquele que está tomando uma decisão. Eu falo isso porque nós tivemos uma experiência com um médico que cuidou do Luciano, salvou a vida do Luciano. Dr. Isaac Reviquim, o nome dele. Nunca mais esqueci o nome dele, não sou bom de nome, viu? Às vezes eu esqueço o nome de gente que frequenta aqui, que eu lido no dia a dia, só tem que forçar a lembrança para poder lembrar. É muita coisa na cabeça, então eu acabo esquecendo. Mas do Isaac eu não me esqueço. O Isaac era um cara que ele parecia tudo menos médico. A começar por aí. E o Isaac, você lembra do Isaac? Não lembra? Era um cara tarracadinho, sem pescoço. Parece que deram uma cacetada na cabeça dele. Olhou, tarracadinho, sabe? Mas um cara bom, você lidava com ele assim, um cara bom pra caramba. Ele atendia no bairro de Santana, no Alto de Santana, e a gente morava na Zona Leste, na Zona Norte, em Gustavo, então a gente ia nele lá. E o Isaac, o consultório dele, a sala, não dava o comprimento dessa sala aqui, mais perto desse comprimento. Vamos dizer que a mesa de atendimento fosse aqui, mais ou menos. E a mesa dele, de escritório, lá do outro lado, onde ele sentava, para falar com as pessoas e tal. Então, era uma sala comprida. E o Isaac era muito interessante. Quando ele mandava a Yara levar a Luciana na mesa de atendimento, ele coloca o bebê naquela mesa, né? Ele era pediatra. E coloca naquela mesa para ele tirar roupa, né? Manda a mãe tirar roupa e tal, para examinar a criança. O Isaac ficava lá de cabeça baixa. Eu notava isso, sempre eu notei isso. Né? E uma vez eu perguntei para o Frei Antônio de Santana Galvão, que se manifestava através da minha mãe, por que ele fazia isso? Está pedindo a Deus ajuda para ele poder fazer uma boa consulta. Quer dizer, a gente não imagina, né? Um cara que sequer tinha tique de médico, né? Não parecia, porque tem médico que parece médico, né? Tem porte, é altivo, tem presença. O Isaac não, só que era uma sumidade, uma capacidade, salvou a vida da Luciana e nós temos essa dívida de gratidão com ele. Então, existem médicos e médicos. Existe aquele médico que ele acha que ele é o supra-sumo, ele é Deus, porque nas faculdades de medicina eles são ensinados assim, que eles têm o poder sobre a vida e sobre a morte do paciente, né? E então eles desconsideram isto que a gente chama de Deus, que para eles é uma coisa subjetiva, né? Como cientista, o cientista não pode considerar nada que seja subjetivo. O cientista considera o que é objetivo, nada que é subjetivo. E Deus, para eles, passa a ser uma coisa subjetiva. Tá? Deus te acompanha para não operar com Deus, não, eu vou operar com Deus. Tá vendo? Vamos lá, o Carvalho, que é um cara que lida com a dor, né? que lida com a morte diuturnamente, porque o paciente do Amaral Carvalho tem vida curta, muitas vezes, né? E a gente percebe que esses profissionais sequer levam em consideração aquilo que é prioritário na vida da gente, né? Quando o homem está nessa fase, ele se esquece que o homem mais feliz é aquele que é feliz consigo mesmo. Não é aquele que precisa de outro ou de coisas para ser feliz. O homem que é feliz, ele tem que ser feliz com ele mesmo, ele tem que se gostar, ele tem que se amar, ele tem que deitar na cama e estar com a sua consciência tranquila. É uma das orientações dos espíritos, né? Mantenha a consciência tranquila e já muito feliz, você vai se sentir desde essa vida.
E é verdade, né? Quando a gente pede a opinião da nossa consciência para o nosso dia, muitas vezes ela nos acusa de muitas coisas, mas outras vezes ela está em paz. Isso nos assegura uma tranquilidade que nenhuma coisa do mundo e pessoa nenhuma é capaz de nos dar. Você fala que a maioria dos médicos, a maioria não. Não, a maioria não, existe uma boa parte. Mas eu vou te contar uma coisa, se eu sei que o médico vai me operar, não acredito em Deus, eu não vou ter. Mas às vezes o profissional é competente. Mas às vezes o profissional é competente. E a gente sabe que não é, como resultado do trabalho médico, não depende só do médico. O trabalho do resultado médico não depende somente dele. Eu tenho provas pessoais. A minha mãe se operou de câncer, já contei a história para vocês. Foi uma coisa séria. Foram 7 pessoas que se operaram com ela, só 2 sobreviveram. E depois a segunda pessoa que sobreviveu com ela morreu rapidamente. E ela sobreviveu 32 anos, não é 32 semanas. 32 anos de sobrevivência depois da operação e não morreu de câncer. Ela morreu de um problema no pâncreas, não é? Pâncreas não é, se eu não me engano, é pâncreas. Quer dizer, o médico que operou ela, e ainda bem que eu não sabia, não tinha a lucidez que eu tenho hoje, porque senão eu tinha acertado as coisas com ele de outra forma, ele costurou a minha mãe. Vocês conhecem saco de aninhagem, saco de colocar arroz dentro, saco de estopa? Sabe como é que costura saco de estopa? Aqueles pontão, sabe? Assim ele costurou a minha mãe. Ele costurou desse jeito, não colocou um dreno. Minha mãe deve estar aqui, porque eu estou sentindo uma vibração gostosa aqui. Não colocou um dreno na minha mãe. Imagine vocês. Saiu útero, trompas e ovários e não colocou um dreno sequer na minha mãe. Costurou daquele jeito e mandou para casa. O que vocês acham que ele pensava? Não vai sobreviver, vai morrer. Não é isso? Essa era a opinião dele, médico, porque não era um cara humano. Na minha opinião, ele não era em nada humano, em nada. Acho que o veterinário não lida assim com cachorro, nem com elefante, nem com cavalo, nem com ninguém. Não é? O mínimo que o cara tem que fazer é partir do pressuposto que, se o paciente sobreviver, ele tem que estar com o dreno para poder jogar para fora toda aquela sujeira que o corpo produz, né? Para poder, pelo menos, ter uma morte, vamos dizer assim, mais tranquila, mais suave, né? E a mãe, ela sofreu uma noite inteira, ela ensopou 3 lençóis de casal, vertendo aquela água, uma água verde que, desculpe a palavra, mas o cheiro de esgoto é perfume perto daquilo. Você já assistiu o cheiro de esgoto aberto, a céu aberto? É perfume perto do que ela vertia. E ela molhou 3 lençóis daqui. No dia seguinte, levamos ela para o hospital. Meu pai falou: você pode contar que a sua mãe... Eu tinha 18 anos, mais ou menos, uma coisa assim. Sua mãe morreu. Sua mãe não vai se escapar dessa. No hospital, tentaram dar anestesia, imagine. Ela estava toda infeccionada, toda infectada, porque aquele troço lá dentro, vertendo a noite inteira, vocês imaginam o que fez com aquela parte do abdômen dela. Né? Bom, aí tiveram que abrir ela sangue frio, fazer uma curetagem, certo? Limpar tudo e depois fechar e colocar o dreno. Ela ficou cerca de uns 4 ou 5 anos com aquele dreno antes de fechar. E depois que tirou o dreno, levou mais uns 8 para fechar o furo. Vocês imaginam. Isso porque o médico é desumano, foi desumano, totalmente desumano. Quer dizer, o sujeito, o que ele pensou? Não vou gastar nada com esse paciente, porque esse paciente é perdido, é causa perdida. Quer dizer, ele não avaliou que por trás do julgamento dele tinha o julgamento do Criador e as leis naturais. E as leis naturais é que regem a nossa vida. Não é isso? As leis naturais. Quer dizer, então, o médico, eu não perguntei para o médico que me operou 2 vezes se ele acreditava em Deus ou não. Eu acho que não. Eu acho que não. O que me operou? O que me operou, eu acho que não, porque ele cachaceiro, tomava todas, tá certo? E foi muito competente. Ele me operou, foi muito competente, não tenho dúvida nenhuma. O que importa não é o médico que te opera, mas como você se porta diante daquele fato. Porque o fato de desencarnar não tem um significado maior para o espírito.
fato de desencarnar não muda a história do espírito. Se ele desencarnou, foi por vontade de quem? Do médico? É claro que não, evidentemente que não, por vontade do Criador. Então existem médicos competentes que não, e juristas competentes que não confiam em Deus. Né? É claro que se confiar muda essa história toda. Muda esse quadro. Como muda a nossa vida, não é assim? Não muda a nossa vida? Você é professor, a Yara é dona de casa, e me ajuda na empresa, eu tenho minha empresa, já fui vendedor, o Orlando tem sua atividade, a Denise, você, a Juliana, a Luciana, né? Cada um de nós tem a sua atividade. E o fato de nós confiarmos no Criador, isso muda tudo, muda o nosso comportamento, a nossa maneira de ver a vida, de enfrentar os problemas, a nossa confiança no futuro, muda tudo. Né? Nós temos uma vida muito mais tranquila, né? Muito mais serena, né? Ao passo que esses nossos irmãos estão sempre em conflito, porque a ideia da existência da divindade é uma coisa inata, é uma coisa nossa, está no nosso íntimo. Ninguém precisa. Não dá certo para ele, porque ele chama. O paciente chega a falar que para ele é esse que não quer em Deus, para muitos, para outros não, viu? Para muitos. Tem muito médico que, embora não creiam em Deus, são humanos. É gente que tem como premissa a cuidar da dor do paciente, fazer com que o paciente tenha conforto, não é isso? E que ele tenha, e que ele passe por aquele problema da melhor maneira possível. Esse é o propósito da maioria dos médicos, aliás, diga-se de passagem, da maioria dos médicos, dos enfermeiros, que é outra classe, que você encontra muita gente que não confia no Criador, né? O Rafael entrou agora. Deixa eu dar uma boa noite para ele. Toda a diferença para qualquer pessoa. É que como a gente está falando aqui de lei de justiça, amor e caridade, né, o nosso assunto tem a ver com pessoas que especificamente lidam, né, com a vida ou com a justiça. E lidar com a justiça não é lidar menos com a vida, né? Porque muitos desses juristas determinam que vida a pessoa vai ter em função do seu julgamento, do julgamento que ele faz da pessoa. A minha diretora nos formou em Direito no ano passado, né? Ela gosta muito de educação, também gosta dessa parte de Direito. Eu achei engraçado, né? Ela disse que pode ter carteira e não perde isso. E hoje ela estava desanimada, já às 10h30 da manhã. Oh, Patrícia, bom dia e tal. Nossa, mas ela tá o quê? Depois eu te falo. Não tem nem os filhos, não entrar junto. Então eu fui lá. O que foi, Patrícia? Falando no final, isso já acabou. Com você. O que foi? Não, Daniela, você não sabe o que ele falou. Eu falei, então conta o que é que ele falou. Eu falei, olha, vocês, é o seguinte, gente, nós vamos morrer mesmo. Vamos ter depois da morte a vida eterna. Então, procurem fazer aqui o bem, mas o que der. Mais ou menos assim. Lembrando que você acha que você vai morrer, vai ficar descansando em paz. Você acredita nisso? Ela olhou assim, tipo, como? Falei, minha querida, aí você não vai descansar mais mesmo. E ela sabe que eu sou espírita. Ela sabe. Mas só mais um pouco. Patrícia, minha querida, você é uma moça tão estudada, inteligente, como é que está valendo esse estudo, esse conhecimento? Acreditar nisso que o falou, meu bem? Que eternidade, criatura! Eu comecei a falar, poxa vida, olha, eu não dormi a noite inteira pensando, poxa, eu estudo tanto, eu, né, agora me formei em direito, quero trabalhar, não sei o quê. E veio o padre e disse para mim que vou morrer, eternidade mesmo, então, não vou fazer mais nada. Não consigo ficar em nada, ela falou, não consegui ficar com esse pensamento idiota. Eu disse para ela. Eu comecei a falar, no final da tarde eu falei, eu penso que você me disse, eu comprei esse livro, você não vai descansar, não. Você trata de pôr tudo em prática, seus conhecimentos, continue trabalhando, você não confia em Deus. Então, essas são umas coisas, olha, uma frase, pronto. Quer dizer, uma pessoa estudada, uma visão, e o padre também é muito estudado, você sabe, né? O sujeito para se formar
para se formar padre, primeiro que ele tem que ser um doutor em teologia. Estuda sociologia, antropologia, matemática, física, química, ele tem que ter um conhecimento um pouco de cada coisa. Então, um sujeito que tem esse conhecimento, esse grau de conhecimento, falar uma asneira como essa, que existem padres e padres, viu? Tem padre, eu assisti a homilia de um padre, eu não lembro se foi um padre ou um pastor da Igreja Batista, se foi um pastor da Igreja Batista, no casamento da minha irmã. Eu já era espírita na época. Eu parei na porta do templo, estava saindo todo mundo, eu fiquei parado, deixei o pessoal sair. Quando ele passou por mim, eu falei, eu queria dar meus parabéns para o senhor. Que homilia, que na realidade eles fazem pregação, né? O batista não faz homilia, é só padre, né? Eles fazem a pregação. Então, perfeita, colocação perfeita, sabe? Quer dizer, perfeita. Não está dentro daquilo que a gente conhece, mas perfeita do ponto de vista moral. Então, existe gente que parece que faz questão, né? E ao invés de despertar a esperança, o bom ânimo, despertar a alegria nas pessoas, parece que faz questão de fazer ao contrário, lamentavelmente. É a mesma coisa que um palestrante espírita, que eu já vi muitos fazendo palestra em centros espíritas, é assim, lá, a maioria está condenada a umbral. Já vi gente dizer isso. É um absurdo, pô. Vai ficar fazendo terrorismo, para com isso. Quem é ele? Ou quem é alguém para dizer que a maioria está condenada? Para com isso. Para com isso. O julgamento cabe a Deus. Jesus foi claro quando ele disse, não julgueis. Né? Se nós vamos morrer um dia, e isto é claro que vai acontecer, isto tem um propósito, a vida tem um propósito. Né? A vida de contemplação que a igreja prega, ela vai acabar tendo que engolir esse dogma, entendeu? Da contemplação eterna, do paraíso, do inferno. Jesus morreu para salvar, não sei o quê. Ela vai ter que acabar engolindo isso e mudando o discurso, porque as pessoas estão no século XXI, onde o nível de informação é altíssimo, e ninguém mais engole essa baboseira de inferno, de céu. Isso é baboseira. Você pega um cara que mora, vamos dizer que o Polo Norte seja nessa direção, né? E o Polo Sul nessa. Então, quando o cara que está no Polo Norte aponta para o céu, dizendo que ele vai para lá, né? Ele está apontando nesse sentido, não está? Aí o cara do Polo Sul que aponta o contrário, ele vai para o inferno, o céu dele é o inferno, então deixa de ser ignorante, não existe mais isso. As pessoas refletem. Não dá mais para conceber esse tipo de pensamento tacanho, obtuso, antigo, antiquado, fora, completamente desconectado com o seu tempo. Completamente. Desconectado com o tempo. A igreja tem que se modernizar. Quer ver, o Papa João Paulo VI, né, que foi o penúltimo Papa, João Paulo II, né? João Paulo II, foi isso? Ele, no tempo dele, foi pedir desculpa para Copérnico, dizendo que a Terra é que girava em torno do Sol. Tá. Vê se pode. Né? Levou quase 800 anos, aí, 1000 e poucos anos, sei lá quanto, para vir pedir desculpa. E pediram desculpa também pelas cruzadas, né? Para os muçulmanos e tal. Vieram pedir desculpa pelas baboseiras que quiseram. Quer dizer, será que precisa todo esse tempo para você ver que você está errado? Isso não é motivo de você raciocinar que eles são todos orgulhosos, prepotentes, vaidosos, porque só orgulhoso, prepotente e vaidoso não reconhece o erro. A coisa mais sublime que existe, mais bonita que existe, não é você deixar de errar. Porque errar todo mundo erra, independente do seu conhecimento, independente da sua posição social, ou da sua cor de pele, da sua crença. O mais importante é você reconhecer esse erro. Eu errei. Eu posso ser um alto magistrado e ter a humildade e a grandeza de dizer, eu errei, eu estava errado. Qual o problema? Não é? A grandeza não está nisso. Não está em você errar e insistir no erro. Acho que foi no meu primário, acho que foi. A professora contava uma historiazinha. Como é que era o nome? É assim. O filho chegou para o pai e falou assim, pai, o que é proletário?
Todos sabem o que é proletário aqui? Proletário é o sujeito, é o trabalhador mal remunerado. Isso é um proletário. Então, o sujeito, a criança chega em casa e pergunta para o pai o que é proletário. O pai enrola, porque não sabe o valor da palavra, não sabe o significado, e acaba não dizendo, fala um monte de coisa, acaba não dizendo o significado. Então, conta-se essa história, né? A história vai por aí afora, mas o fundo moral da história é o seguinte: quando você não sabe de alguma coisa, tenha a grandeza de dizer, não sei. Qual o problema? Alguém está obrigado a saber de todas as coisas? Ninguém, até porque ninguém sabe todas as coisas. O saber humano está muito distante, infinitamente distante do saber divino. A inteligência humana, por maior que seja, por mais privilegiada que seja, está muito distante da inteligência dos grandes espíritos, né, dos espíritos superiores. Então, por que não dizer não sei? Esse era o fundo moral dessa história. Depois lá explica na historieta que proletário, foi lá que eu aprendi o valor dessa palavra, proletário é o trabalhador mal remunerado. É simples, é chegar e não sei, filho, vamos procurar um dicionário? Naquela época não tinha o Google, né? No Google é fácil, você fala, né? Qual o valor da palavra, o que significa proletário? O Google na hora dá a resposta. Até falando com a gente, né? Mas naquela época não tinha nada disso. E lá no dicionário, todo mundo tinha um dicionário, era obrigatório. Material escolar tinha que ter um dicionário, né? Eu sou desse tempo. Desse tamanho, assim, né? Pesado para burro. A aula de português tocava levar o dicionário na mochila, no peso do danado. Não custa nada. Vamos consultar. Me faz lembrar que eu tive a universidade, que a minha professora, e ela sempre contava para a gente também na faculdade, que o pai dela, né, o domínio, ele chegou várias vezes, perguntou para o Décio, sabe o valor dessa palavra? Poxa, pai, não sei o que eu pensava. Como você não sabe? Você é professor de português? Eu falei, ele vivia falando isso, ele vivia português, então eu falei, pai, o senhor sabe cantar a música Crying Little Roses? Quem? O senhor da música? Ele saber. Ele parou. Aí ele entendeu. Ela sempre contava isso pra gente também, né, para falar. Quando você não sabe, chega ao aluno, sabe, e seja sincera. Não sei, porém eu vou pesquisar, eu vou entrar no meio de trago. É claro, evidente. Tudo, né? Todo mundo é um aluno constante. Evidentemente. Então você precisava esse exemplo que ela falou pro pai dela e depois parou. Ou leia. E aí ela falava, não é jeito. É isso mesmo. Vamos lá, vamos seguir então. 875. Esta pergunta é muito interessante, eu gostaria que vocês memorizassem essa resposta, porque realmente é uma resposta... A pergunta é muito interessante, é muito inteligente, e a resposta mais inteligente ainda. Então, ele pergunta, a despeito das perguntas e das respostas anteriores, ele pergunta assim, então como se pode definir a justiça? Se uns têm uma opinião, outros têm outra. Se uns têm uma noção de justiça, outros têm outra. Se os primitivos e os simples têm uma noção maior de justiça que os considerados sábios aqui no nosso mundo, como a gente pode definir a justiça? E a resposta dos espíritos, concisa, né? Mas muito sábia, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Toda vez que nós infringimos esse direito, nós estamos sendo injustos, cometendo uma injustiça. Muitas vezes, um crime que nem pela lei do homem é punido. Quando alguém maltrata um animal, deixa de dar água para o animal, uma alimentação, quando alguém judia de um animal, ou de um outro ser humano, ou seja lá o que, ele está cometendo uma tremenda injustiça, que muitas vezes nem pela lei do homem, quando alguém humilha alguém, a lei do homem não prevê esse tipo de punição, mas é um crime, porque você está infringindo o direito da pessoa a ser feliz. Quando você humilha alguém, essa pessoa se sente humilhada, ela se sente infeliz. Você está roubando o direito dela a ser feliz. Né? Vamos lá. Questão 875. Que determina esses direitos? Respostas: são determinados por duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabelecem direitos que podem variar com o progresso. Portanto, elas são variáveis, não são definitivas. Elas variam de conformidade
com a evolução humana, com o progresso da humanidade, com a cultura de cada um e com o caráter de cada povo. Vede se as vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que os da Idade Média. Olha, eles vão longe demais, não é preciso nem você ir até a Idade Média. Vá 100 anos atrás. Né? As leis de 100 anos atrás, não, no nosso país, por exemplo, ou em qualquer país do mundo, não consagravam os mesmos direitos, muito pelo contrário. Né? Nem de longe, né, se previa os direitos que o homem tem hoje. E a gente acha que essa lei já está passada, né? Mas as leis humanas sempre estarão ultrapassadas. Porque o homem tem uma tendência... O homem tem uma tendência natural, Orlando, de buscar o melhor. Né? Por isso que a gente fala, para nós é tão óbvio essa incoerência da Igreja Católica em continuar afirmando, né, esse monte, reafirmando os dogmas dela, né? Para nós é tão natural, é tão claro, que um dia será claro para todas as pessoas, porque as pessoas elas buscam o melhor. Né? Ninguém está fazendo uma comparação entre Igreja Católica e Espiritismo, não, absolutamente. Cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem o direito legítimo de ter o seu ponto de vista, a sua maneira de pensar a respeito da vida, das coisas, da religião e etc. Mas existem coisas que são óbvias. É óbvio. Uma religião que se diz monoteísta e tem 3 deuses. Se os católicos parassem só para pensar nisso, ou deixariam de ser católicos, ou questionariam a Igreja Católica, porque um bom católico faria isso. Né? Kardec fala assim, se você é um bom católico, continue sendo católico, seja bom católico. Se você é um bom protestante, seja um excelente protestante. Se você está feliz com o protestantismo. Agora, se você está em dúvida, nós te oferecemos o espiritismo. Ninguém quer tirar seguidor de religião nenhuma, não é o propósito do espiritismo esse. O propósito do espiritismo é levar as pessoas a refletirem, a pensarem, pensem. Não é possível admitir dogmas que foram criados há 1000, 1500, 2000 anos atrás, convencionado por homens com interesse em bens materiais. Isto é o fato. Este é o fato. Então não é possível. O catolicismo é política, né, pai? Faz parte da política, da história do Brasil. Né? Bom, se você está entrando nesse campo, eu diria para você que a história da maioria dos países do mundo contam com a ingerência da Igreja Católica. Faz parte da... O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, esteve em Cuba agora, semana passada. O Raul Castro não veio recebê-lo no aeroporto. Estava combinado em recebê-lo no dia seguinte para um jantar, um almoço, coisa que o vale. Bom, o Barack Obama saiu do aeroporto, inclusive carregando o próprio guarda-chuva. Chamou bastante atenção, porque os nossos políticos têm que ter um séquito de carregadores de guarda-chuva, né? Republiqueta de banana, né? Sai carregando o próprio guarda-chuva e tal. E a primeira coisa que ele faz, visitou a Catedral de Cuba e foi conversar com quem? O bispo de Cuba. Por que ele fez isso? O meu professor, ele levou o culto, né, para dizer leve, porque ele não é religioso, ele é pensador. Claramente, ele nunca falou com religião, eu sei que tem um lado puxado para o espiritismo, mas por causa... Ele é antiético, né? Um professor haveria, assim, ou tentar conduzir o seu rebanho para a forma de pensamento dele. Ele falou assim, que o catolicismo faz parte da fundação do Brasil, no sentido de deixar o ser humano alienado, para não deixar ele pensar nem sobre a religião, para aceitar tudo aquilo que o Papa, que o Padre, todas as pessoas, ateístas, magos, tudo falam. É isso mesmo. Na primeira Constituição promulgada por Dom Pedro I, eu tenho essa primeira Constituição, já li aqui para o grupo de estudo do Livro dos Espíritos, o Dom Pedro I declara: considero como religião oficial do Brasil
a Igreja Católica Apostólica Romana. Religião oficial do país. Eles só perderam esse status quando foi promulgada a Constituição Republicana, que foi escrita por Rui Barbosa. Só foi ali que foi modificada essa situação, e diz que a briga foi grande, porque a igreja não queria, em hipótese alguma, aceitar essa situação. Em hipótese alguma. Eles queriam permanecer com o domínio que eles tinham, né? E depois, a primeira Constituição foi escrita em 1888, se me falar na memória, né? Foi 87 e a República foi... a proclamação foi em 88 ou 89, 89, né? 15 de novembro. 15 de novembro de 89. Então, acho que ela foi escrita em 88 e, junto com a Primeira República, foi instituída a primeira Constituição do Brasil. Em 89 para 90, um ano, para 1900, 11 anos, não é isso? Eu nasci 52 anos, com mais 11, 63 anos depois da promulgação da República no Brasil. Eu nasci em 1952, 63 anos depois da proclamação da República. E ao longo da minha vida, 64 anos de vida, eu nunca deixei de ver uma grande comemoração cívica ou inauguração de alguma coisa que não estivesse presente a Igreja Católica. Então, eles ainda criam uma ingerência nas nossas leis, no nosso sistema político, no nosso sistema social. Eles ainda criam essa ingerência. Isto é uma premissa da Igreja Católica. A Igreja Católica nasceu de uma necessidade, isso não é dito só por mim, não. Existem espíritos que ditaram isso, não na obra de Kardec, mas em outras obras que eu já li. Isso é evidente, a história conta isso, não precisa espírito nenhum explicar, a própria história humana conta isso. A Igreja Católica, ela nasceu de uma necessidade política, econômica e social. Nasceu dessas coisas, sobretudo política e econômica. Sobretudo. Então, quer dizer, uma religião que nasce disso não é cristianismo nem aqui, nem na China. Olha que no começo, né, cara, os primórdios só burguesia frequentava os centros religiosos católicos, né? O proletariado era proibido de sair das igrejas para qualquer coisa, inclusive para a igreja. Você está falando já nos tempos modernos, né? Porque no tempo... Primórdios. Você está falando lá na fundação, lá de Constantino? Eu não sei se é assim, porque eu não tenho certeza a esse respeito, porque Constantino é o primeiro Papa. E o primeiro concílio, que é o concílio de Constantinopla, o primeiro concílio foi feito por ele a pedido da mãe e da esposa, onde declararam que o cristianismo não era reencarnacionista. Tá? No concílio de Constantinopla. Então, eu sei que o que Constantino ele queria se eleger imperador de Roma, que eram, se não me engano, nessa época eram 3 imperadores. E Constantino foi um deles. Para se eleger imperador de Roma, ele perdoou todos os cristãos e devolveu todos os bens dos cristãos. Isso foi uma jogada política. Antes disso, Célio falou. Na época, antes da Revolução Social. Mas eu estou falando do ano 70, 70 e pouco. Eu estou falando do ano 70 depois de Cristo. Eu estou falando lá na fundação do catolicismo. Você está falando já nos tempos modernos, já, ou próximo da modernidade, na era da indústria e tal. Realmente era proibido mesmo. Muita gente, primeiro ia a elite, depois, se sobrasse espaço, ia o povo, quando muitas vezes o povo assistia a missa fora da igreja. E a igreja, ela era tão dominadora que no meu tempo de criança eu vi muito padre rezar missa em latim de costa para o povo. Esse negócio de padre rezar missa em português de frente para o povo é moderníssimo. É coisa recentíssima. Coisa de 40 anos, aí 35, 40 anos para cá. Então, para você ver o tamanho da prepotência, da vaidade da Igreja Católica. Isso é coisa séria. Não é brincadeira, não. Isso é coisa séria. Mas vamos lá. Esses direitos superados, que vos parecem monstruosos,
pareciam justos e naturais naquela época. O direito dos homens, portanto, nem sempre é conforme à justiça. Só regula algumas relações sociais, enquanto na vida privada há infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. Legal essa resposta, né? Questão 876. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? Fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? Resposta: o Cristo vos disse, abre aspas, querer para os outros o que quereis para vós mesmos, fecha aspas. Deus pôs no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver os seus direitos respeitados. Na incerteza do que deve fazer para o semelhante, em dada circunstância, que o homem pergunte a si mesmo como desejaria que agissem com ele. Deus não lhe poderia dar um guia mais seguro que a sua própria consciência. Acrescenta Kardec o seguinte comentário: o critério da verdadeira justiça é, de fato, a de se querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo, e não de querer para si o que se deseja para os outros, o que não é a mesma coisa. Como não é natural que se queira o próprio mal, se tomarmos o desejo pessoal por norma ou ponto de partida, podemos estar certos de jamais desejar ao próximo senão o bem. Desde todos os tempos e em todas as crenças, o homem procurou sempre fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã foi tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. E quando ele fala em religião cristã, ele não está falando do catolicismo. Absolutamente. O catolicismo é uma adaptação dessa religião. E, na realidade, Kardec usa desta maneira de se referir, né, como religião cristã, quando, na realidade, nunca houve religião cristã. Absolutamente. Religião cristã, entender esse termo e aceitar esse termo é contradizer o que Cristo veio fazer, o que Jesus veio fazer. Absolutamente, nenhuma. Quem começou essa história foi Pedro, com as igrejas, com os centros comunitários, ele criou, né, com as suas epístolas, mandava lá suas cartas para esse centro, quando eles tinham alguma dúvida, alguma dissidência, alguma querela para resolver, Pedro resolvia dessa maneira. E Pedro achava, claro que ele tinha boa intenção com isso, mas Pedro achava que deveriam haver centros, quando na realidade o cristianismo nunca buscou isso. O cristianismo buscava os corações que realmente estavam abertos ao entendimento, à compreensão da moral cristã, da moral de Jesus. Mais nada do que isso. Tanto que ele pregava para quem? Para judeus. Né? Pregava para judeus, pregava para os gentios, pregava para todo mundo. Ele não fazia isso, ele não perguntava se você é saduceu, você é sacerdote, você é... Não perguntava qual era o tipo de crença, qual era o envolvimento do cara com a religião, absolutamente. Ele ensinava a moral, tanto que quando ele fala do maior, quando lhe perguntam qual era a maneira pela qual nós deveríamos, de que maneira nós deveríamos praticar a caridade, né? Ele coloca o sacerdote abaixo do ímpio, abaixo do incrédulo, né? Quando ele diz quando ele conta a história, ele pergunta, bom, quem agiu? Quem foi mais caridoso com aquele que estava caído na beira da estrada? O cara é obrigado a responder que foi o samaritano. O samaritano era considerado herege, né? E colocou o samaritano acima do sacerdote. O sacerdote passou de largo, não é isso? Passou ao longe, nem deu bola para o cara lá, o cara caiu lá. Então o cara se vê na obrigação, quer dizer, então ele não liga se o cara é samaritano, se o cara é sacerdote, se o que o cara é publicano, o que o cara é. Tanto que ele
como é que era o nome dele, que ele sobe do sicômoro na árvore, Zaqueu, né? Quando Zaqueu, ele vai, era um publicano, cobrador de impostos. Quando Zaqueu vai passar próximo da casa, quando Jesus vai passar próximo da casa de Zaqueu, Zaqueu, porque era baixinho, subiu na árvore para ver Jesus. E convida Jesus a almoçar na casa dele. E todo mundo apontou o dedo para ele, ele come com o publicano, porque o publicano era mal visto, né? Ele era um cobrador de impostos, todo mundo via muito mal o cobrador de impostos, que cobrava impostos para Roma. E, além disso, roubava, cobrava 10 e entregava 5 e ficava com 5. Né? Eram os bandidos da época, né? Eram os políticos da época. Né? Hã? Né? Então, quer dizer, Jesus não vai e fala, vai na casa dele, e Zaqueu fica todo feliz, né? Poxa, você vai entrar na minha casa, eu não sou digno que você pise na minha casa, mas seja bem-vindo. Se eu defraudei alguém, se eu fiz alguma coisa contra alguém, eu vou devolver dobrado. Né? Dá um ataque de consciência no cara, o cara começa a pensar de maneira diferente. Então, Jesus não escolhia se o cara era mal visto, se era bem visto. O que Jesus mostrava para os outros que ele estava fazendo? Ele não escolhia a pessoa, ele não ficava na casa da pessoa porque a pessoa tinha algum prestígio junto da sociedade, absolutamente. Ele viu o que ia no coração, ele via o que ia no íntimo de cada um. É assim que Jesus escolhe, e até hoje ele escolhe os seus parceiros, os espíritos que trabalham para ele, até hoje, com certeza, absoluta disso. Né? Então, na realidade, a religião cristã nunca existiu, a não ser o ensinamento, essa pregação dessa verdadeira obra de moral, né, desse compêndio, dessa doutrina de moral que Jesus veio trazer, esses ensinamentos que ele veio trazer. Mas a religião cristã, absolutamente, eu discordo veementemente dessa afirmação, de aceitar isso como uma afirmação válida. Não existe religião cristã, nenhuma delas, aquelas que se baseiam no Cristo, verdadeiramente, talvez nós possamos chamar, mas todas as que eu conheço, nenhuma delas é digna, pelo menos na minha opinião. Nenhuma delas é digna. Usam o nome de Jesus, utilizam-se do nome dele, colocam lá o Cristo como símbolo, né? De alguma maneira, ou pregado na cruz, ou num quadro, qualquer coisa assim, mas na realidade o que vai por trás, os interesses que estão por trás, são interesses malignos, maléficos, que realmente procuram espoliar as pessoas, tomar aquilo que as pessoas têm de bem e de valor. Essa que é a realidade. Então vamos lá. Questão 877. A necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? Resposta: sim. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Se todo mundo observasse isso, não precisa ser espírita, não precisa ser absolutamente nada. Se simplesmente ele pensasse no próximo, quando ele vai tomar qualquer atitude do cotidiano, atitude simples, não é? Simples. Ele reveria a sua atitude. Será que o que eu estou fazendo vai beneficiar aquele que vem atrás de mim e que pode precisar ou não daquilo que eu estou fazendo? Vai ser beneficiado ou prejudicado com aquilo que eu estou fazendo? Nós tomaremos outra decisão. Qualquer coisa. Vale para qualquer coisa. Claro, evidente. Todas as nossas atitudes acabam refletindo no nosso próximo. Com certeza, absoluta. Todas, indistintamente, qualquer uma delas. E o que a gente vê no nosso dia a dia são pessoas que estão olhando para o próprio umbigo, preocupadas com os próprios problemas. E não estão nem um pouco preocupados com o seu próximo, com as suas atitudes, com aquilo que vai refletir em benefício ou em malefício da sociedade. Absolutamente. Não querem nem saber. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias e vem daí a perturbação e a confusão da vossa sociedade. Olha que legal.
perfeito, né? Parece que estão falando para aquilo que nós estamos vivendo no país, né? Vou ler de novo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias e vem daí a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos, né? E é isso que realmente nós não levamos, ou a maioria das pessoas que vivem em sociedade não levam em consideração. Só querem os seus direitos, mas não dão a contrapartida dos seus deveres. Questão 878. Podendo o homem iludir-se quanto à extensão do seu direito, o que pode fazer que ele conheça os seus limites? Muitas vezes as pessoas podem estender os seus direitos àquilo que não é de direito dele, né? Então, como é que ele pode medir isso? Os limites do direito que reconhece para o seu semelhante em relação a ele, na mesma circunstância e de maneira recíproca. Igual. Que direito tem o meu concidadão, né, o meu próximo, de fazer isso? No meu julgamento ele tem direito até aqui. Então é igual você, vale para você do mesmo jeito, né? Um exemplo típico, básico, né, que a gente vê, cansa de ver, quem anda com carro na rua, eu cito muito esse exemplo, que é um exemplo que todo mundo está escancarado, né, na cara de todo mundo, né, tá, para todo mundo ver, só querer, né? O sujeito para numa vaga, tem as duas faixas. Ele invade duas, em vez dele parar no lugarzinho dele certinho, ele invade duas vagas. Ele toma espaço de duas vagas. Ele está preocupado com o seu próximo? Ele pensou para fazer o que ele está fazendo? E às vezes gente de cabelo branco, igual a mim, viu? Gente que já deveria ter aprendido isso há muito tempo. Porque o mínimo que a pessoa pode fazer é respeitar aquilo que está demarcado no chão, para que quem vier atrás tenha também o direito de ocupar a vaga que está se alguém fizesse com ele, certamente ele reclamaria. Não é isso? Isso a gente vê, sabe? A gente vê cotidianamente. Isso é uma coisa que a gente, sabe, está escancarada na cara de todo mundo. Gente, por exemplo, para o seu veículo em faixa exclusiva para deficiente físico, para a gente que tem limitação de locomoção. Isso é um absurdo, e as pessoas não se dão conta. E há muito pouco tempo atrás eu recebi um filmetezinho pelo Facebook de um policial, investigador da Polícia Civil, agredindo um cadeirante, porque o cadeirante foi reclamar a vaga. Ele estava parado, sabe o que você está falando? E pô, bateu no cara, agrediu o cara. Não, eu vi de um policial. E teve, bom, tem vários, né? N casos, né? N casos. E vale quando invadem a privacidade dele, quando invadem o direito dele, mas não vale quando ele está invadindo o direito do outro. O metrô, eles ocupam a cadeira dos idosos, não estão nem aí. Mas posso fazer uma crítica bem claro, certeira mesmo. Quem anda de ônibus já vai saber. Eu peguei muito ônibus antes de ter a oportunidade de usar o carro que a gente está compartilhando. Os idosos já ficam bravos se você levanta a lugar deles. Você sabe disso? Bom. De ser grosseiros. Eu não levanto mais. Eu já pus na minha cabeça. Se eu precisar voltar para ônibus, claro, sem problema nenhum, eu não levanto mais. Olha, faz muito tempo que eu não ando de ônibus. Bastante tempo. Eu uso carro desde os 18 anos de idade, mas até os 18 anos de idade usei muito ônibus. Muito mesmo. Eu dava o meu lugar para as pessoas. Eu não quero sentar. Então, eu ficava vazio. Mas eu cheguei a ficava vazio o banco. Não quer sentar? O teu lugar está lá. Ó. Eu ficava em pé, o cara ficava em pé também. É problema meu, é. O que eu tinha que fazer era sair do banco e dar o meu lugar, por educação. E no meu tempo não havia lugar exclusivo. No meu tempo. No meu tempo, nós éramos educados, o pai e a mãe educavam para a seguinte coisa. Se uma mulher, né, uma mulher grávida, alguém com bebê no colo, uma senhora de idade segurando uma sacola, né, uma pessoa mesmo que não tem idade, mas estiver segurando uma sacola, estiver, né, atabalhoado com as coisas e tal, dê o seu lugar. Você é jovem, você é criança, né, dê o seu lugar. A gente foi educado assim. Esses princípios, eles eram ensinados em casa.
Não precisava ninguém demarcar lugar em um banco de ônibus, seja lá o que for, para você respeitar esses privilégios. Eram respeitados com naturalidade. Era natural. Por isso que eu acho que todo privilégio é burro. Porque o privilégio é dado porque ninguém respeita. Ele é concedido porque ninguém respeita. Ah, mas no banco tem que ter a fila do idoso. Não tem que ter fila do idoso. Não tem. Absolutamente. O banco tem que colocar mais caixa e atender a todo mundo de maneira igual. O idoso que não pode se locomover, ou o cadeirante que não pode se locomover, o banco tem que ir até ele. O governo deveria exigir isso. É isso que o governo deveria exigir. Agora, o privilégio é um absurdo. Vagas na faculdade para negros, vagas para não sei o quê. Isso é absurdo. Eu sou frontalmente contra isso. Qualquer tipo de privilégio. Qualquer tipo. Se uma pessoa que está estacionando o carro vê que um cadeirante precisa da vaga, dê a vaga para o cadeirante. É uma questão de princípio, uma questão de ética, uma questão de bom senso, é uma questão natural. Não precisa ninguém dizer que o cara precisa daquilo. É natural que precisa. Ao passo que você vê em muitos supermercados e muitos bancos a vaga determinada para o cadeirante e fica invariavelmente, ou muitas vezes, desocupado. O cara que vai lá uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 10 vezes e vê a vaga do que ele faz? Ocupa a vaga. É o que acaba acontecendo, não é? Então, para que a vaga fosse respeitada, o que precisava ter? Alguém tomando conta da vaga. Aí o que o banco faz? O banco nem caixa coloca. Qual que é o objetivo do banco? Vender dinheiro. Eles não produzem um bem para o país. Um bem. Eles não geram 1 centavo de imposto por ter feito algum manufaturado, alguma coisa. E são aqueles que têm mais lucro, exatamente por essa razão. Não colocam segurança em banco, segurança que eles têm é mínima, não existe segurança, você pode ser assaltado, roubado a qualquer momento. O caixa, aqui em Jaú tem o banco da Tenente, do Itaú da Tenente, 2 caixas quando não um caixa atendendo numa agência daquela que fica aberta às 6 horas da tarde, não sei se vocês sabem disso. A agência do Itaú da Tenente fica aberta às 6 horas da tarde. Eu não sabia disso, eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás. Como é que pode um banco atender um caixa para atender? É um absurdo. Quer dizer, então o que eles criaram? Qual foi a mágica que eles criaram? Invadindo os nossos direitos, nos colocando para trabalhar para eles de graça no caixa eletrônico. Nós somos empregados do banco não remunerados. Concorda com isso, não? Então, você vê aonde o privilégio leva. O privilégio acaba desaguando na injustiça, porque é injusto. Totalmente injusto. Eu simplesmente não concordo, absolutamente, não concordo. Mas então, os idosos deveriam dar o exemplo e falar, não, filho, eu quero dar um exemplo assim, combustível. Então, eu não tenho minha opinião, eu convivi com a situação. Olha, eu vou dizer para você. Eu tive a educação de dar lugar. Fiz isso inúmeras vezes. As inúmeras vezes procurando da mesma forma, vai ouvindo de fora. Eu digo para você o seguinte, nem todo mundo que envelhece, ou que cria cabelo branco na cabeça, tem educação. Educação é uma coisa que vem de berço. Certo? Tem muitas raras exceções. Existe bandido de cabelo branco. Os canalhas também envelhecem, e os mal educados também. Então, vamos lá. Só uma colocação, na época do Enem todo mundo é negro. Até a 8ª, 9ª, 11ª geração, né? Eu sou contra, pô. Eu acho um absurdo. O menino veio lá, gente, super transparente. Como é? Você se declara, colocou lá negro. Ah, mas a minha avó, meu bisavô, porque tem realmente, né? Gente, não me engano, não sei se até a 4ª geração, assim, tem geração. Olha, tudo bem, então, você tem que comprovar, tem, né? Me avisa a foto, não sei de mim, então eles acham tudo. Vai na árvore ginecológica, né? Eu brinco, você acha? Seu filho. Árvore ginecológica. Eu brinco com esse que era ginecológica. Aí acha lá, toda a geração.
Mas olha, a premissa do comunismo é essa. Criar privilégio. Essa é a premissa do comunismo, certo? Todo comunismo bolivariano parte exatamente para isso, para criar privilégio. Esse é o problema. Privilégio não deve existir. Em hipótese alguma. Num país onde existe foro para que a pessoa seja julgada, já começa por aí. Isso é uma excrescência. Isso é uma excrescência. Na Espanha, isso eu sei há muito tempo atrás, eu tive essa conversa com a pessoa em 1987, 86. Ela tinha uma empresa aqui no Brasil, fazia palmilha, fazia cola e palmilha, e eu queria pegar ela representada para representar aqui no interior do estado de São Paulo. Acabei não pegando, uma série de questões, então não deu certo. Mas essa pessoa, ela vivia na Espanha. Lá, Madrid, Málaga, enfim, as grandes cidades, ela conhecia todas. Ela falou para mim, ela disse uma vez, quando estava começando a ideia, aqui no Brasil, começando a ideia da medicina de família. Começando essa ideia. Muito bem. Ela falou para mim, eu fui para a Espanha, estava no hotel, me deu um problema no intestino, não sei no que foi lá, me levaram para o hospital. A ambulância veio na porta do hotel, me carregaram, colocaram dentro da ambulância, me levaram para o hospital. Vou no hospital, me internaram, fiquei 4 ou 5 dias em observação, fazendo exames e tal. Lá pelo 6º dia, me operaram. Sofri uma cirurgia, e contou toda a história da cirurgia. Aí lá pelo 17º dia, mais ou menos, entre tudo, ela recebeu alta no hospital. Ela falou, bom, agora eu vou passar no caixa lá para ver qual foi o tamanho da encrenca, né? Um dos melhores hospitais que de Madrid, uma das grandes cidades. Bom, o tamanho da conta deve ser desse tamanho, né? Muito bem. Quanto custa o que vocês fizeram? Nada. E ela era brasileira. E ela foi atendida particularmente, ela não tinha direito a nada, ela estava ali visitando o país, era uma turista. Mas como? Não tem custo nenhum, está tudo pago. Aí ela foi saber desse programa de medicina da família e tal, como funcionava, então ela se interessou pelo negócio. Bom, aqui, só mora, nem se cogitava isso aqui, era uma ideia ainda. São pioneiros nesse Pioneiros nisso. Entendeu? Já era velho esse troço, lá em 87 já era velho. O médico vai na casa das pessoas, na casa do idoso, o cara tem hipertenso, o médico vai todo dia lá, ou dependendo do caso, 1 vez por semana, 3 vezes por semana, todo dia, um diabético em mais alto grau vai todo dia e tal. Eles vão na casa do idoso, medir a pressão, ver se está sabendo tomando os remédios, fazer todo o controle. O idoso não tem o trabalho de sair de casa. Isso em 87, gente. Quer dizer, como é que a gente pode, nessa altura do campeonato, julgar o que é justo no nosso país? Como é que a gente pode pensar em termos de justiça no nosso país, em termos de privilégio no nosso país? É errado o idoso ter privilégio para entrar em fila de banco, para entrar em fila não sei do quê. Tudo que é fila tem privilégio para idoso, para gestante. Daqui a pouco vamos criar privilégio para quem é vesgo, né? O cara é vesgo, então ele vai ter direito porque ele não enxerga um direito, então o olho no gato e o outro na frigideira, né? Ele vai ter direito a escrever. Não é possível, só falta isso, né? Privilégio para travesti, privilégio para transexual, privilégio para homossexual, privilégio... Vão criar privilégio para um monte de coisa. Daqui a pouco todo mundo tem privilégio, ninguém sabe quem tem privilégio. Eu acho isso um absurdo, uma excrescência, não é assim. As pessoas têm que ser... Aliás, está provado que o tratamento que as pessoas gostam é o tratamento igualitário, humano, não é? Mas a pessoa tem um privilégio, mas ela não é tratada com humanidade. Muito bem. Vamos seguir. Vamos ver se a gente consegue acabar com esse item aqui. 878A, é isso?
Mas se cada um se atribui a si mesmo os direitos do semelhante, que se transforma a subordinação aos superiores, não será isso a anarquia de todos os poderes? Resposta: os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns de limo mais puro que os outros, e todos são iguais perante ele. Esses direitos são eternos. Os estabelecidos pelos homens perecem com as instituições. De resto, cada qual sente bem a sua força ou a sua fraqueza. E saberá ter sempre uma certa deferência para aquele que o merecer, por sua virtude e seu saber. É importante assinalar isto, para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres e possam merecer essas deferências. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. Quer dizer, tem nada a ver, né? Quando o cara, ele se impõe, ou ele submete alguém simplesmente pela autoridade, ele jamais vai ser respeitado. Jamais ele será respeitado. O cara que é digno de respeito é o cara que age com sabedoria. É o cara que trata bem, que é amigo, que é amado e que ama, né? E respeita o seu próximo dessa maneira. Então, o que os espíritos respondem é exatamente isso. Por que no mundo dos espíritos existe hierarquia? Não deveria existir, né? Não é assim? Mais do que todos, eles sabem que nós somos exatamente iguais. Mas existe uma certa deferência prestada a determinado espírito, porque ele é superior moralmente. Ou seja, ele é mais sábio que os outros. Temporariamente? Temporariamente. Mas aqueles que precisam aprender se miram nele, né, se espelham nele para poder aprender. Consequentemente, essa deferência é uma coisa natural. Natural. É natural que as pessoas tenham uma deferência, por exemplo, por Jesus. Né? Quem sabe da qualidade moral de Jesus e quem confia nessa qualidade moral tem uma deferência natural por esse ser sublime que é Jesus de Nazaré. Né? 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Um item, gente, a gente levou 1h15, né? 1h10 para a gente estudar esse item. Olha, daria para a gente ficar aqui conversando mais uma semana, né, a respeito disso. Porque realmente mexe muito, né, com aquilo que a gente tem como ideia, né, do que é justo e do que é injusto. Vamos marcar aqui o dia 28/3/2016, no item 2, direito de propriedade, roubo, para o nosso próximo encontro. Alguém quer comentar alguma coisa, dar alguma opinião, acrescentar algo? Nós temos ainda alguns minutos, temos 5 minutos ainda para os comentários finais. Comente, seja justa. Ninguém quer comentar nada? Então vamos encerrar. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus de Nazaré, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de justiça, bondade e misericórdia, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudar as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação
ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e honrar a vida, dignificá-la, sendo úteis ao nosso próximo, à vida e a nós mesmos. Ajuda-nos ainda, Senhor, para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados presentes na nossa reunião, nós a declaramos encerrada.